Oi! Bom, olha a situação, frio, pra vir falar de literatura. Situação frio pra vir falar de literatura. Que falar de literatura, né? Bom, literatura, a gente diz que a literatura é uma expressão artística. Por que é uma expressão artística? Porque nada mais é do que um arranjo literal das palavras. A literatura também é praticamente a gente pode dizer que uma visão particular do autor. Aí a gente diz, mas literatura tem a ver com a realidade? Depende da situação. Sabe por que depende? Vou dar um exemplo. Uma reportagem, ela tem a ver com a realidade. Só que não é literário. A reportagem não é um texto literário. Ela tem a ver com a reportagem não é literária. Mas, por exemplo, Vida Seca de Graciliano Ramos é um texto literário, sim. E tem a ver com a realidade, que foi a realidade naquela época. Só que ele não expôs os atos, Graciliano Ramos não quis expor as coisas tecnicamente do jeito que foram. Ele não quis descrever, ele não quis observar o que estava acontecendo naquela época. Ele não quis usar as palavras de acordo com o que o dicionário usa, no mesmo sentido. Ele quis usar o que ele pensava, o que ele denominava, certo? Por isso a gente fala que é uma conotação, perdão. Por isso a gente fala que é uma conotação. Conotação é aquilo que a gente usa a palavra, mas com outro sentido, no sentido que a gente define aquele sentido. A gente não usa a palavra como o sentido que está no dicionário. Por exemplo, a diferença entre texto literário e texto não literário. O texto literário, a gente tem exemplos: poema, romance, conto, crônica e peça teatral e outras afins, certo? O texto literário, a gente tem a reportagem, nós temos o dicionário, nós temos os livros didáticos e nós temos também a bula de remédio ou outros textos afins que não são literários também, certo? A gente caracteriza o texto literário como subjetivo. Subjetivo tem a ver com o sujeito. Ele vai escrever aquilo que ele pensa, não o que ele pensa. Ele vai escrever de acordo com os sentimentos dele, de acordo com o próprio eu. O que eu penso, o que eu defino como prioridade, o que eu gosto de destacar é a minha opinião. Já a sua vai ser totalmente diferente da minha. Isso é o texto subjetivo. Isso é o texto que tem a ver com o autor, certo? Depende do eu do autor, entendeu? E é um texto que não precisa ser real. Ele pode usar a realidade, como Graciliano Ramos usou, mas também pode fazer uma analogia entre a realidade e o surreal, ou pode criar uma outra realidade nada a ver com o que está acontecendo na época, certo? Bom, já o texto literário é um texto objetivo. O objetivo é que tem a ver com o objeto, é aquela coisa que existe, aquela coisa clara, que você pode escrever, aquela coisa que você pode observar, aquela coisa que você pode ver, digamos. Uma reportagem você pode ver, uma bula de remédio está te informando, você pode ver, você pode entender como aquilo como sendo remédio, por exemplo, a quantidade que você tem que tomar, certo? Vou dar outro exemplo, livro didático é o conteúdo da matéria. Então há diferença entre textos, certo? E bom, a gente pode caracterizar também o texto literário como um texto conotativo. O que quer dizer um texto conotativo? Conotativo é quando não usa a palavra de acordo com o dicionário. O autor, ele usa outros sentidos para aquela palavra. Ele usa o que a gente diz de sentido figurado, que é aquele sentido que a gente muda totalmente, usa outras palavras junto com umas nada a ver, mas que para aquele texto faz sentido. E a gente usa esse sentido figurado muito, que a gente uma figura de linguagem até que a gente muito
nós vemos muito no texto literário que é a metáfora. A metáfora é muito usada em texto literário. Se não tiver metáfora, não tem texto literário. É essa comparação nada a ver, entendeu? E é o que a gente chama de múltiplo. É uma comparação múltipla que somente para quem entende aquela história que aquilo faz sentido, certo? Já o texto não literário, ele é um texto denotativo, que é aquele sentido literal da palavra, aquilo que está no dicionário, não pode fugir daquilo. Você não pode criar outros sentidos, criar outras palavras para aquele sentido, certo? Então é aquele texto que todas as palavras estão no dicionário, são palavras corretas, certo? Aí a gente vem novamente para o texto literário para dizer que o texto literário é caracterizado como sendo um texto polissêmico, um texto que a gente diz que tem polissemia. O que é o texto de polissemia? Que tem vários significados num texto. É uma linguagem polissêmica, vários significados. Já o texto não literário, ele tem uma linguagem convencional, que é aquela que está no dicionário, aquela que significa aquele pronto. Não tem mudança, certo? A diferença entre literariedade e literalidade existe? Existe. A diferença. Literariedade tem uma qualidade literária, que é o que a gente chama de texto literário. Tem polissemia, que tem a ver com o texto literário, que tem vários significados. E a liberdade criativa, que o autor pode esbanjar sua criatividade no que ele bem entender e achar que é válido. Já a literalidade tem uma qualidade literal, aquela qualidade que é só escrita, que importa, não tem esse ser criativo, esse ser que muda os sentidos. Por isso que a gente diz também que a literalidade é uma linguagem convencional, que é a linguagem que vem no dicionário, a linguagem que o seguinte sentido está no dicionário num sentido único, certo? E tem uma intenção informativa. Normalmente, os textos que têm literalidade têm uma intenção de informar sobre algo, certo? Nós dizemos que a literatura é uma expressão artística porque nada mais é do que uma capacidade humana de criação, uma capacidade do ser humano expressar suas opiniões, expressar os sentimentos. Por isso que a literatura é considerada uma expressão artística, não considerada apenas um texto qualquer, um texto informativo qualquer. É considerado uma expressão artística. E também é caracterizado como tal expressão artística, o texto literário, porque ele reinventa, ele tem uma reinvenção da realidade. A realidade que era totalmente diferente aos olhos do autor, certo? Olha que legal, a minha mão fica aqui, ó, ela não aparece a mão, entendeu? Aqui ela aparece, aqui não aparece. Muito legal. Tipo, você tem duas listas na minha mão. Enfim, vou ficando por aqui. Até mais.